Então eu queria começar lendo alguns textos com você, então vou continuar esse estudo aqui. Eu queria convidar você, vamos ler alguns textos, depois vamos voltar para Gálatas 5 lá, que é o texto básico, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Gênesis 6, 5, depois Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, para você ver essa natureza que habita em nós aqui, essa natureza que não nos dá trégua. Por favor, Gênesis 6, 5 e depois Marcos 7, 21 e 22, diz assim: o Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre e inteiramente maus. O propósito do coração, o coração do homem, o seu interior, essa natureza terrena, ela é corrupta. Em Jeremias também fala sobre o coração do homem, de como ele é corrupto. Mas coloca Marcos 7, 21 e 22, o próprio Jesus falando: pois é de dentro do coração do homem, é de dentro do homem, do coração da pessoa, que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho, insensatez. E aí podia continuar. Você quer, coloca mais Jeremias 17, 9, por favor, Jeremias 17, 9. O coração humano é mais enganoso, é mais corrupto que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? E como eu falo, tem muita gente, siga o teu coração, siga, você está com vontade, você tem desejo, siga as tuas paixões. Essa é a ênfase hoje do mundo, e é totalmente oposto àquilo que o Evangelho vem falar. Por isso que o Evangelho, Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando negue-se a si mesmo, negue essa velha natureza, negue esses maus desejos, negue tudo, essas paixões, repare, perceba que toda a tua inclinação é para o mal, porque você foi concebido em pecado. Nós somos pecadores. Lembra que eu dei o exemplo quinta-feira passada sobre uma criancinha? A gente vai perceber em Gálatas, e eu já peço para vocês colocarem aí, abrirem a Bíblia, em Gálatas 5, de 16 a 25, talvez vamos ler primeiro o 16, vamos ler tudo. Mas vocês vão perceber, falando sobre as obras da carne, ou a consequência dessa natureza nossa pecaminosa, e a gente vai perceber ali que tem obras que, sensações, sentimentos e frutos, resultados de criancinha, como eu falei, ciúmes. Uma criancinha, ela tem ciúmes, ela é ciumenta, ela é possessiva, ela já faz, a gente trabalhou aqui com criança há muito tempo, a gente já percebia algumas maldades, criancinha assim, já que queria já fazer grupinhos, deixar outra criança de fora. Quem que ensinou aquilo já é dela. Contenda, ciúmes, inveja e tantas coisas, é dessa natureza. Daí o apóstolo Paulo começa a falar: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Essa nova vida que vocês receberam, vocês precisam passar a ser guiados, dirigidos por essa nova vida. Assim vocês não vão satisfazer os anseios, ou os desejos, ou as inclinações dessa natureza humana. Se vocês forem guiados, deixarem, e olha só, se vocês deixarem, se vocês se inclinarem, se vocês começarem a se submeter a esse espírito, ou a essa nova natureza, vocês não vão precisar satisfazer
esses outros desejos, esses desejos que acompanham vocês desde o nascimento, todas essas inclinações. A natureza, porque a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele, não nos obriga, não nos força. Não, tem gente que fica assim, eu não tenho vontade de orar. O Espírito não vai obrigar você a fazer nada, você não vai acordar, porque pelo contrário, a vontade que você tem é de não orar. As inclinações nossas são contrárias, e o texto vai falar, mas o Espírito, se você o alimenta, se você se inclina para Ele, Ele vai te impelir, Ele vai te sugerir, Ele vai te conduzir, Ele vai como um cavaleiro falar, é por aqui. Agora vai, peraí, eu quero começar a seguir, eu quero começar a ouvir essa voz, eu quero começar a ser conduzido, impelido, eu quero me permitir fazer isso. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. É contrário, ele me leva para uma direção oposta. Essas duas forças se confrontam uma vez por semana. Essas forças, tem duas forças. Olha só a palavra força, poderia ser poder. Elas estão em confronto o tempo inteiro, o tempo todo. Não é uma vez por semana, não é 3 vezes por semana, não é uma vez por dia, é o tempo inteiro. Você quer um exemplo? Espera aí, a hora que o despertador toca lá, o que a tua natureza humana fala? Levanta aí rapidinho, vai lá. A natureza fala assim, fica, mas está tão gostoso, puxa, olha aqui esse friozinho. A natureza, puxa, mas eu tenho que cumprir minhas responsabilidades, tenho que trabalhar. Que isso, trabalhar para quê? Todo mundo falta lá, você não pode faltar hoje? O pessoal é irresponsável lá, não está nem aí com nada. Hoje você vai lá, o teu patrão não te valoriza, aí você vai lá e outra, é só pegar um atestado depois. Ainda bem que nunca ninguém passou por isso. Ainda bem que é o tempo inteiro. Eu estou colocando, antes de você acordar direito, já tem uma guerra. E daí continua, é o tempo inteiro. Aquela desejada pela natureza humana, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer, porque está falando aqui para crentes, contando que o crente está querendo fazer, mas existe uma guerra o tempo inteiro. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, se vocês são guiados, se vocês se inclinam e estão permitindo, estão ouvindo Ele, vocês não estão debaixo mais da lei. Eu queria falar aqui, porque Gálatas dá uma explicaçãozinha rapidamente, e já até tirar alguma lição. A contrapartida da lei e da graça. No Antigo Testamento, como eu falei já aqui, o Espírito Santo não habitava geral, não era todos que tinham o privilégio, a bênção de ter essa força, esse poder. Era o rei, eram os escolhidos, os profetas, para cumprir uma missão. Então esses recebiam poder para de alguma maneira ter, através desse poder, cumprir uma missão. Mas e os demais, como que faziam? Eles seguiam uma lei. Como que eles agradavam ao Senhor? A lei dizia, vocês podem fazer isso, vocês não podem fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, é dessa maneira e assim por diante. E eles eram conduzidos, aqueles que tentavam, por isso que depois lá o apóstolo Paulo vai falar muito sobre que desde lá eles já viviam por fé e não pela lei. Aqueles que acreditavam que se eles se submetessem, eles queriam agradar a Deus, então eles tentavam viver debaixo da lei, ou seja, obedecendo aquela lei. Porém, eles viviam com essa natureza, por isso que eles erravam constantemente, tinha que fazer os sacrifícios.
Eles pecavam por quê? Eles tinham a mesma natureza que eu e você temos. Eles tentavam, não, olha, a lei fala para eu não fazer isso. Mas eles iam lá e faziam. Mas ficava aquela luta para tentar fazer. E era impossível. A lei, próprio Paulo vai falar, a lei foi uma demonstração. A lei, ela estava enferma. Isso daí está no Romanos 8, no capítulo 1. Não, Romanos capítulo 8, versículo 2 vai falar isso daí, que a lei estava enferma, porque a lei não dava o poder que o Espírito dá. A lei só falava o seguinte, pode, não pode. Mas com essa velha natureza, eles não tinham Espírito. Que o Espírito que capacita, por isso que vai falar, cadê? Não, volta no versículo 18, Gálatas 5,18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês já não estão debaixo da lei. Vocês não precisam agora de alguém ou de uma lei falando pode, não pode. Porque quem vai falar isso é o Espírito que habita em vocês. E mais do que falar o que vocês podem e não podem, Ele vai capacitar vocês a fazerem isso, porque a lei só falava o que pode e não pode, mas ela não capacitava ninguém fazer. Agora vocês, vocês não precisam mais de uma lei falando, porque agora a lei foi colocada no coração de vocês, é o Espírito Santo de Deus que vem e capacita vocês a viver isso daí. Então, meus queridos, aqui, por isso que ainda hoje existem muitas igrejas legalistas, que tem regrinha, pode, não pode, a gente vai voltar um pouquinho lá para o pode, peraí, quem determina isso é o Espírito Santo. Então a gente vai começar a voltar lá, peraí, a gente, por isso que precisa buscar o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai falar o que a gente deve, por isso que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, eu não estou mais debaixo da lei, mas nem todas convêm. O Espírito que vai me falar, que vai me conduzir de alguma maneira, o que eu posso, o que eu não posso, o que convém e o que não convém, porque o Espírito de Deus é aquele que sonda a mente de Deus, é o mesmo. Então, meus queridos, eu queria, quando Gálatas, e em Gálatas a gente vai perceber muito falando sobre, agora vocês não estão mais debaixo da lei, agora vocês estão sobre a lei do Espírito que gera vida, porque a lei, de alguma maneira, ela só falava, e as pessoas tentavam, mas elas não eram empoderadas desse poder maravilhoso que hoje eu e você temos à disposição de nós, o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos nos encher desse Espírito, porque não precisaremos de pessoas falando, olha, isso é errado, isso é pecado, isso não sei o que tal, porque o Espírito vai conduzir, vai impelir você. Uma pessoa, uma mulher vai chegar na frente do espelho, ela cheia do Espírito, ela não vai precisar falar, ó, é até o joelho, é até não sei o que, o Espírito vai falar, olha, essa roupa não convém a uma mulher de Deus. O Espírito vai falar, de alguma maneira vai começar a falar, peraí, essa roupa de alguma maneira, você consegue expressar a minha presença, a minha glória na tua vida através dessa roupa? E assim tantas outras coisas em todas as áreas. Peraí, o que o Espírito vai nos conduzir? O Espírito, ele nos conduz a glorificar a Jesus em todas as nossas atitudes. Eu vou mentir? Não, é pecado mentir? Agora, o que o Espírito vai falar? Se é o Espírito da verdade, o Espírito não vai nos levar à mentira. Se o pai da mentira é Lúcifer, o diabo, e o Espírito já próprio fala que ele é o Espírito da verdade, ele vai nos levar a falar a verdade. Agora, quem mente não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Está dando para... Eu estou aqui. Agora, olha essa questão da capacitação. Se vocês quiserem, para vocês entenderem, vamos lá para Romanos. Coloca Romanos 8. Deixa eu ver aqui o horário, porque como é estudo, Romanos 8, 1. Começa no 1 aí, por favor. Romanos 7, Paulo está falando sobre a guerra
do bem que ele quer fazer, ele não consegue. E o final do Romanos 7, capítulo, ele está falando sobre a guerra dessas duas naturezas. E daí ele já, porém agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, que gera vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. 3. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. A lei não tinha capacidade de nos salvar, porque a nossa natureza humana, ela jamais por si só conseguiria fazer alguma coisa boa. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Na cruz, Jesus, ele se fez pecado por nós, ele levou o nosso pecado, e ali ele rasgou a dívida, por isso que nenhuma condenação há. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então hoje, meu querido, por mais que essa natureza pecaminosa e frágil, mas nós, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, e na cruz ele nos dá uma nova natureza, essa nova natureza subjuga essa velha, e essa velha natureza agora não precisa ter domínio, e o pecado não nos domina mais. Agora quem nos domina é a lei do Espírito e da vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, aqui nesse texto está falando sobre a fragilidade da nossa natureza, e por isso que a lei era frágil. Fala que a lei não era capaz de salvar, porque a lei só falava o que podia e o que não podia. Por isso que uma igreja que só fica, pode, não pode, meu querido, isso daí a única coisa, você vai ficar lutando. E quantas vezes a gente fica lutando, pode, não pode, então, isso é pecado, isso não. Cara, a gente vai chegar um momento, se eu não buscar o Espírito para de alguma maneira fortalecer e sobrepujar, e como também diz aqui, eu vou colocar o texto lá, pelo Espírito mortificar as obras da carne, meu querido, não tem jeito. Mas agora, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, que não precisamos mais estar sujeito à carne. Porém, vamos continuar, versículo 4. Versículo 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Agora, por causa do Espírito, que nós não seguimos mais a carne, agora o Espírito, agora a gente consegue fazer o quê? Não matar, não roubar, não adulterar. Mas não é porque eu não posso, eu posso, é porque o Espírito me conduz a isso. Agora é natural a gente amar o próximo, é natural se o Espírito me conduz, amém? Se eu continuo a natureza pecaminosa, a natureza carnal, a carne me dominando, porque ela não desiste, ela está aqui, pastor, então depois desse culto eu vou sair, a natureza vai estar do teu lado atrás, falando assim, aquele pastor, você viu, você não entendeu nada, falou, e a mesma coisa, você vai continuar, e assim por diante. Vamos lá, versículo 5, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Olha o permitir aí, permitir não tem a ver com o Espírito, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo e com você. Quem permite sou eu e quem permite é você. É a gente, tem coisa, aí tem a ver com semeadura, tem a ver com inclinação. Ou seja, se você se inclinar para a tua natureza pecaminosa, e por você se inclinar e permitir, ela vai controlar a tua mente e vai resultar em morte. Mas permitir ou se inclinar, que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Aleluia. Versículo 7, vamos ver, já está aí.
pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. 8, pode ir até o 9. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus, não conseguem agradar a Deus. Por quê? Porque eu continuo, a natureza, ela quer isso, ela gosta disso, ela quer aquilo, ela quer falar mal, ela quer criticar, ela quer odiar, ela quer invejar, ela quer pornografia, ela quer sexualidade, ela quer tudo que é coisa ruim, e eu de alguma maneira eu me submeto àquilo que ela quer, porque eu nasci assim, eu sou assim, são os meus desejos, Deus me fez assim. Não, isso é a tua natureza pecaminosa, lá, ser herdou isso daí de Adão. Agora Deus, Ele te deu uma outra natureza, para que você seja controlado por essa natureza. Se você se inclinar para essa natureza vai começar a gerar coisas, vida, alegria, paz, abundância, bênção, prosperidade e uma vida eterna. Agora, se você continuar inclinando para isso daí, não vai dar muito certo, você nunca vai conseguir. Pastor, não consigo agradar a Deus, não consigo orar, não tenho vontade na igreja, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade. Sabe por quê? Porque você ainda é conduzido pela tua velha natureza. Ai, pastor, mas eu sou crente. Eu sei, mas você é um crente carnal. E a gente vai ver isso daí. Você é um crente que se inclina pela velha natureza. Agora, por que acontece isso, pastor? Vamos ler até o 9, daí eu falo isso. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Aqui, pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Vamos lá. Meu querido, a gente vive num mundo, eu falei, tenho falado cada vez mais, eu gosto de filme, eu gosto de entretenimento, eu sou uma pessoa que gosta de esporte, eu vejo internet, eu uso WhatsApp, eu sou uma pessoa normal como você. Mas cada dia mais, eu falo para a Nilva e tenho conversado com meu pai, como o mundo tem nos exprimido. Eu falei que a nossa natureza, ela já é uma gigante, ela já é assim, ela já tem desejo próprio, ela já nasceu forte, você vê por uma criança, ela já nasce com inclinações ruins, ela já nasce gostando de tudo que não faz bem para nós, ela já nasce sendo inimiga de Deus, e daí vem esse mundão todo, tudo, porque esse mundo, ele é controlado pelo inimigo, esse mundo jaz no maligno, Deus ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, e com o sopro de sua boca, tudo isso vai acabar, mas hoje, a presente ordem, a presente era é controlada, dirigida por Satanás, ele de alguma maneira, ele vai conduzindo, soprando, desde mídias, desde intelectuais, desde artistas, desde referências, e hoje mais do que nunca, hoje ele usa a internet, usa as redes sociais, usa os influenciadores aí, quem pode vir também assistir, quem não assistiu as pregações do Lucas aí, dos seguidores, pode assistir, ele está falando bastante sobre isso, e o que está, é o seguinte, a gente tem um desejo, imagina a gente como se fosse o peixe, que não pode ver algumas iscas, ou minhoca, ou algumas rações, e o inimigo tem feito exatamente isso, em todas essas esferas, tem colocado essas minhocas, essas rações, mas tudo debaixo disso aí tem um anzol absurdo, e está aí, e a gente olha, a gente se alimenta, e a nossa natureza tem se alimentado tanto disso, você sai para dar volta de carro, outdoor, aqui não tem tanto outdoor, mas você vai lá em Bauru, você anda numa cidade um pouquinho maior, na internet, chamada de tudo quanto é coisa, você vai para filme, eu assisto filme, eu gosto de filme, às vezes eu fico olhando, passa um negócio e falo, olha lá Nilva, olha lá,
ó o incentivo, olha não sei o que, olha o engodo, olha o que está por trás, e assim em tudo. Ou seja, tudo isso, e a gente faz, a não ser que você queira virar um ET, a gente vive nesse mundo, a gente se alimenta disso. Agora, a grande questão é o seguinte, a gente se alimenta disso, mas, em contrapartida, a gente não se alimenta daquilo que alimenta o nosso novo homem, o Espírito Santo de Deus. A gente, até mesmo porque a gente gosta, isso que eu falei, para mim assistir filme não é um esforço. Às vezes para mim, ligar uma internet, ver um WhatsApp, não precisa de esforço. Para você precisa de esforço? Para você ir numa faculdade, às vezes precisa de esforço, mas para você conversar com os amigos não precisa de esforço nenhum. Agora, o que tem nessas conversas? O que tem nas redes sociais? O que tem em tudo isso daí? Eu quero dizer que, eu vou chutar baixo, mas eu vou colocar, pelo menos 80% da tua vida é alimentando essa velha natureza. E eu não sei, se a gente conseguir escapar, por mais que a gente consiga ir com essa direção, eu vou tentar escapar. Eu quero dizer que você consegue abaixar aí uns 30%, 40%, mas pelo menos uns 40%, todos os dias você vai alimentar a tua carne. Por mais que você queira, vou tirar isso, eu vou tirar aquilo outro, eu vou evitar aquilo, tal, mas todo dia, 40% do que você faz na vida, você vai estar alimentando a tua carne. Agora a pergunta, será que do que você faz no dia a dia, quantos por cento você alimenta o Espírito? Quanto você está lá, ou seja, eu vou trocar o alimento pela inclinação, ou eu vou trocar a inclinação por semeadura. Você está semeando para a natureza terrena, você está semeando para a carne. Quanto do teu dia você semeia para o Espírito? Agora Gálatas 6, 7, coloca aí, não coloquei aqui, mas coloca aí Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Vai para o próximo, 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza, o quê? Ruína e morte. Mas quem vive para agradar ou para semear para o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Eu poderia colocar paz, alegria, plenitude, satisfação, coisas que o homem tem buscado e buscado, mas ele passa a semana inteira só semeando para a carne. Ele quer chegar num culto e colher no Espírito. Ele quer chegar num culto e de repente as coisas mudarem. Ele passa a semana inteira só na Netflix, na internet, falando mal, criticando, murmurando, envolvido nessa semeadura de carne, para os prazeres, para a alegria da carne, para a satisfação da carne, e de repente ele quer ter uma colheita. De repente ele quer respirar e ser cheio do Espírito, quer colher vida, quer colher vitória, quer colher vitória sobre o pecado, quer colher vitória sobre a depressão, quer colher alegria, satisfação, plenitude. Meu querido, o versículo 7 fala de Deus não se pode zombar, aquilo que o homem semear é o que ele vai plantar. Agora a gente tem, Deus já fez o que ele precisa. Vamos lá. É estudo, meus queridos, eu vou mais um pouquinho só, vocês aguentam aí? Tá tranquilo? Amém? Vamos lá para 2 Pedro 1, de 3, vamos até a 8 para começar. Meu querido, é muito Bíblia, viu? Se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a se alimentar, você vai estar semeando para o Espírito. Isso daí vai começar a gerar coisas em nós. 2 Pedro diz assim: Deus com seu poder divino nos concede tudo, não vai nos conceder, já nos concedeu
tudo que necessitamos para uma vida de devoção, para uma vida poderosa, para uma vida de vitória. Deus, com o seu poder, pelo seu poder divino, pelo seu poder sobrenatural, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, para uma vida espiritual, uma vida vitoriosa, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes, não poucas, não pequenas, mas grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina dele. Hoje nós participamos, ou seja, pelo Espírito, hoje nós somos participantes da natureza divina dele. Hoje nós temos a natureza divina dele habitando em nós. Nós podemos, por causa disso, participar e receber as grandiosas, as grandes e maravilhosas promessas dele. Não são poucas. Ele já fez isso na cruz do Calvário. Ele já nos livrou, já nos libertou do império das trevas. Ele já nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. Ele já fez tantas coisas por nós. Ele já nos deu esse Espírito. Só que nós continuamos gostando dessa natureza que nos conduz para a morte, para a condenação. Em vez da gente pular e começar a se inclinar, falar: Deus, muito obrigado, porque eu não merecia essa semente, eu não merecia você compartilhar da sua divindade, do sobrenatural para mim, mas o Senhor fez isso. Agora olha só, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos ou causados por essa natureza humana. Agora continua 5, diante de tudo isso, só vai na igreja, só frequenta a igreja. Diante de tudo isso, viva na graça. Só agora você tem o Espírito Santo, deixa que Ele vai fazer tudo o resto. É assim? Diante de tudo isso que Deus fez, diante desse amor, dessa graça, o que está ali depois? Esforcem-se. Mas quem? Para a gente? Ou é para Deus se esforçar? Para nós, diante de tudo isso que Ele fez, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. A gente tem se esforçado, meus queridos? Será que nós temos nos esforçado? Daí a gente chega num culto, a gente vem aqui e fica: ora, Espírito Santo, vem sobre nós. Você entra no teu quarto e vai lá e começa a orar, e daí você sai e fala assim: mas não sinto nada, eu não consigo, eu não venço, meu marido não se converte, tem coisa, nada, eu não consigo deixar pornografia, eu não consigo deixar o vício, eu não consigo. A pergunta é: você tem se esforçado? Esforcem-se ao máximo para corresponder. Não, mas esforço não é mais dessa. Você tem vontade? Faz. Tem vontade? Faz. Para que se esforçar? Está numa crise no casamento? Não está amando mais a esposa? Parte para outra. Não, se esforce para honrar o matrimônio. Esforce para amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, porque é isso que é o mandamento. A esposa: não, meu marido não sei o que. O que a Bíblia fala? Não, tá, faz, deixa para lá. A palavra esforço não existe mais. Não, está difícil. Na escola é difícil, passa de ano. Está difícil, passa de ano. Está difícil. Não precisa, uma geração que... está difícil, dá para a avó. Faz. Deixa que... dá para a escola, dá para a igreja. Difícil criar filho. Difícil ser crente.
Vamos procurar, hoje tem igreja que você só precisa ir, daí recebe oração lá e as coisas acontecem. Não, meu querido. É só ir lá, receber, se arrepiar, tremer, fazer, e as coisas acontecem. Não. Diante de tudo que Deus fez por mim, por você, e não foi pouca coisa, foi muito, Ele partilhou da sua divindade, Ele partilhou dele mesmo, para mim, a você, e hoje nós, além dele nos libertar, além dele nos salvar, hoje Ele nos dá o seu Espírito para nos santificar, para nos levar a viver uma vida de vitória, de triunfo, de realmente de subjugar essa velha natureza. Então, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento, busque o conhecimento, vai para o 6. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, o temor a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Isso aqui é o texto fora de moda, né? Uma geração lê esse texto, por isso que hoje é melhor não ler muito a Bíblia, porque se lê a Bíblia, por isso que essa Bíblia está, até alguns pastores, está desatualizada essa Bíblia, se for levar em consideração essa pós-modernidade. Não, mas essa Bíblia foi escrita por alguém atemporal, que sabe de todas as coisas, que é muito mais atualizado que qualquer pessoa, é aquele que criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Eu e você sabe a nossa estrutura e sabe o que nós precisamos para ter vida, para ter alegria, para ter paz. Mas para isso a gente precisa realmente receber esse Espírito e se esforçar para nos inclinar para Ele. Daí vem, e daí continuaria, vamos continuar só para terminar esse texto que é maravilhoso. Quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode mais, pode continuar. Mas aqueles que não se desenvolvem nesse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados, salvos de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados, escolhidos, que foram salvos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Não tem, não consigo, não, a gente precisa fazer isso daí. Amém, meus queridos? Eu queria, sobre todas essas coisas aí, eu tenho muito mais para falar, talvez vá para quinta-feira que vem, mas o texto, volta lá em Gálatas, começa aí. Vai para o versículo, não falei nem metade, parei no versículo 18, né? Meu Deus, a gente continua semana que vem, mas eu queria só falar o seguinte: existe uma guerra em nós, e não é porque eu vejo que algumas pessoas, elas têm assim, pastor, eu sinto vontade de pecar, eu tenho desejos. Isso daí é normal, a gente tem, isso daí vai continuar com a gente. Você perguntar, pastor, você tem vontade de ler a Bíblia todo dia? De jeito nenhum. Tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, tem dia que eu não tenho vontade de orar, tem dia que eu não tenho vontade de ir na igreja, tem dia que eu estou triste, tem dia que a minha alma está abatida, tem dia que de alguma maneira, essa natureza, essa velha natureza está gritando mais alto do que a natureza espiritual. Mas daí, o que eu faço? E o que eu faço para essa natureza não tomar conta? Eu tenho que constantemente, eu lembro nitidamente, quando estava aquela questão do STF, da questão do culto, proibição, eu evito o máximo entrar nessas questões, ficar vendo, porque se começar a ver, a vontade é entrar na televisão e sair dando tapa. Se eu vou falar mais, a vontade é ter uma arma e sair dando tiro, a vontade é matar, essa é a minha natureza.
A vontade é essa é a minha natureza é assim. E daí eu fico alimentando aquilo, vendo as injustiças, vendo tudo aquilo, e era uma semana que eu tinha que pregar, acho que uns 3 dias, eu começo a ver um monte de coisa, daí eu ia lá preparar, mas eu estava preparando textos, e meu coração estava tudo, eu comecei a falar, Deus, não, eu não posso, eu preciso ter mais Bíblia, eu preciso ter mais palavra, eu preciso ter mais oração, eu preciso ouvir mais a tua voz do que a voz da televisão, eu preciso ouvir mais a tua voz do que essas coisas, eu comecei a perceber que a natureza estava começando a ficar mais forte dentro de mim. Eu fiz o quê? Eu falei, não, eu preciso intensificar, diminuir o que alimenta a minha natureza e aumentar o que alimenta o Espírito. O que é oração, jejum, palavra. Comecei naquela semana, comecei a ler mais. Eu comecei a ler, peguei livro, comecei a ler livro da Bíblia, leio outros livros, mas o que eu mais leio é a Bíblia. Comecei a orar, comecei a jejuar, falei, Deus, me purifica desse velho homem aqui, porque eu preciso vir aqui e não ficar, eu preciso derramar sobre vocês o que o Espírito quer, e se eu não começar a alimentar, me inclinar para esse Espírito, meu querido, sai de baixo, porque o marinho é igual vocês, ou talvez pior, porque o marinho, velha natureza, não morre, está aqui sempre. Se eu bobear, esse velho marinho, velho homem, está aqui com seus traumas, com seus medos, com seus sentimentos, com tudo isso daqui. Como que eu faço para ele não assumir o púlpito daqui dessa igreja? Eu fico assim, não, o Espírito Santo de Deus é o Senhor que tem que dirigir a minha vida, é o Senhor que tem que falar, é o Senhor que tem que agir, é o Senhor que tem que falar como que eu tenho que fazer. Eu não sou controlado, e daí depois eu vou falar, talvez a próxima palavra, falar assim, você quer ver quem é controlado pelo Espírito? É quem consegue viver acima das emoções, é quem consegue viver acima das circunstâncias, não vive pelo que vê, não vive pelo que ouve, não vive pelo que sente, ele vive pelo que o Espírito conduz ele a viver. Mas para isso, ele precisa constantemente se inclinar, através do quê? Das disciplinas. Eu falei isso daí quinta-feira passada, das disciplinas espirituais. Meu querido, se você ficar esperando ter vontade para orar, você vai continuar vivendo e satisfazendo as suas vontades. E às vezes a gente fala de vontade, pensa só em coisas sexuais. Não, você vai continuar com a tua vontade de falar mal, você vai continuar com a tua vontade da raiva, da inveja, do orgulho, essas coisas da nossa natureza. Agora não, eu quero ir para além, eu quero crescer, eu quero que a minha boca se torne uma fonte de água viva, eu quero produzir fruto, eu quero de alguma maneira ter domínio próprio. Não, eu tenho medo, eu sou uma pessoa que não posso ter uma notícia, agora meu parente pegou coronavírus, e aí, vai morrer, vou perder, porque eu já perdi alguém, porque eu vi que todo mundo perdeu, isso daí, não, peraí, eu não vivo por sentimento, eu vivo por aquilo que eu creio. O Espírito Santo, ele subjuga todos os meus sentimentos, todos os sentimentos ruins, todos os sentimentos frágeis. A gente se torna uma pessoa frágil, perdi um filho, a gente se torna uma pessoa forte, porque o Espírito Santo de Deus, ele é poder, ele nos levanta. Eu perdi um filho, mas nós perdemos os filhos, mais de um filho, mas nós não vivemos debaixo de um luto, de coisas que nós perdemos, porque quem nos faz viver, quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala assim: Marinho, Nilva, vocês têm muito para viver, eu tenho coisas grandiosas para vocês. Então, vão viver debaixo de... não, daí tem outro problema, não foi só esse, tem outros problemas como você. Mas Deus, Ele nos quer fortalecer pelo seu Espírito. Então, meu querido, você tem passado por problema. O salmista que eu preguei, falei, ele era uma pessoa cheia do Espírito, ele estava no lugar onde tinha desabado, mas ele pergunta: por que estás abatido, a minha alma? Por que você está tão triste?
Você esquece que a gente não é dirigido pelo que a gente vê. Você esquece que quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Você esquece que a gente canta, você esquece que a gente adora, você esquece que a gente, de alguma maneira, nós oramos, nós buscamos, nós alimentamos o Espírito para que Ele controle a nossa vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Pastor, achei que fosse todo culto seria, não. É que a gente precisa ir para esse nível também de ensino, porque senão a gente vai aqui sentir arrepio, e em casa também, por causa dos traumas, dos medos, a gente vai sentir arrepio lá também. Aqui a gente vai falar em línguas, e daí lá com o namorado também, vamos dobrar as línguas lá. E a gente vai ficar, porque a gente não consegue, a gente vai ter revelação aqui, e daí lá com o vizinho a gente vai ter revelação de que a gente precisa odiar, detestar, e tantas outras coisas. Não, a gente precisa sim aqui ser cheio do Espírito Santo, mas manifestar isso ali fora, na nossa casa, na nossa família, com o marido, com a esposa, amando. Não consigo amar, não consigo perdoar. Quando Jesus fala, o sermão da montanha, fala sobre perdoar, sobre oferecer a outra face, é um negócio doido. Você acha que você consegue oferecer a outra face? Ele não está falando que você tem que fazer isso na tua força. Ele já estava falando assim, um dia eu vou enviar o meu poder para que vocês consigam, porque foi isso que ele fez. Como que ele lá na cruz, o pessoal furando ele, o pessoal tirando sarro nele, o pessoal batendo nele, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, eles não sabem o que estão fazendo. Como que Jesus ali, ele está perdoando, ele está ali, enquanto estão tirando sarro nele? Sabe por quê? Porque ele estava vivendo de acordo com o poder do Espírito Santo. Nós vamos conseguir perdoar, nós vamos conseguir amar, nós vamos conseguir negar a nós mesmos, se nós estivermos sobre essa influência. Não foi isso que aconteceu com a igreja primitiva? Eles apanhavam, eles eram presos. Paulo e Silas, depois de ser chicoteado, estavam numa prisão, num tronco, com o braço preso, com as pernas presas. Eles estavam falando: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, olha, a gente está fazendo tudo para o Senhor está deixando, olha que... Não, eles estavam lá: santo, santo é o Senhor, nós te damos graça, Senhor, obrigado, o Senhor é maravilhoso. Mas eles não estavam debaixo da velha natureza, porque a velha natureza ia estar falando assim: tá vendo, sabia que ia dar errado, não sei o que, a velha natureza. Não, eles eram cheios do Espírito Santo, então mesmo em meio à dor, eles estavam cantando, eles estavam se alegrando. E você vai perceber em Atos que a palavra alegria percorre, era perseguição, eles eram presos, eles apanhavam, mas era alegria para lá e para cá, porque um dos frutos do Espírito é a alegria. Você quer ter dificuldade, você pode ter todas as coisas, mas o Espírito, quando nós estivermos na condução, inclinado pelo Espírito, ouvindo o Espírito, cheio do Espírito, nada vai tirar a nossa alegria, nada vai tirar a nossa satisfação e tudo isso daí, em nome de Jesus, amém? Pode só um teclado aqui, quero orar. Quero que você, nesse momento, esteja aí, que esses estudos, que essas palavras possam estar muito mais do que, como eu falei, e vão ter momentos aqui para tudo, nós já tivemos alguns momentos para sentir realmente Ele vindo como fogo, e a gente precisa continuar buscando, para que a gente tenha experiência, mas o maior impedimento para que a gente sinta Ele, para que a gente não perceba a plenitude dEle, o agir dEle em nós, a atuação dEle, até mesmo com os dons, com a alegria, com tudo aquilo, é essa velha natureza falando, mas isso é chato, isso é ruim. O Espírito não reclama, o Espírito reclama com pecado, o Espírito reclama com algumas coisas. Murmuração não é obra do Espírito, é obra da carne, não é fruto do Espírito. O Espírito, para que ele venha e comece, a gente precisa falar: eu realmente quero
cada vez mais mortificar as obras da carne, pelo Espírito. Espírito, me ajuda a mortificar. Espírito, vem, e que o Senhor me conduza a realmente cada vez mais deixar aquilo que me alimenta tanto, que alimenta tanto essa natureza. O que é? São as conversas, são as amizades. Daí falando assim, poxa, amizade, a gente incentiva a amizade tanto, e as amizades são uma bênção, mas de repente essas amizades têm levado você ao quê? A satisfazer o quê? A tua carne? Peraí, então tem alguma coisa. Dá um tempinho para você fortalecer o espírito, para daí depois você voltar, em vez de ser levado a satisfazer a tua carne, você começar a trazer ela para que ela consiga entender e conhecer aquilo que mudou a tua vida. Mas antes de você ter essa força, você continua, não, peraí, vamos lá, é bagunça, é falação, é murmuração, é bebedeira, é bagunça, é só aquilo que faz com que a minha carne venha cada vez mais e satisfaça. E pelo contrário, o espírito, não, a carne milita, briga, guerreia, não quer fazer a vontade de Deus. Eu preciso ficar perto de quem fala assim, vamos orar, vamos buscar o Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso do Senhor para transformar a minha vida. No mesmo tempo eu não aguento mais a minha vida de casado, eu não aguento mais a minha vida no trabalho, eu não aguento mais a minha vida vai de mal a pior, mas eu não consigo deixar de satisfazer a minha carne, eu não consigo deixar o Espírito Santo vir e tomar conta de mim. Fica difícil desse jeito, não tem outra possibilidade. Você quer ter uma mudança? Aqui tem muitos testemunhos. Aqui tem muitos testemunhos de pessoas que de alguma maneira vieram, e que eu lembro, não vou citar nome para não expor, mas pessoas chegavam, pastor, estou passando por isso na minha casa, estou passando isso na minha família, no meu casamento tal. Minha querida, vamos orar, mas comece a buscar o Senhor, comece a se sujeitar, deixe isso de lado, renuncie isso, comece a buscar, comece a orar, comece a vir à igreja, comece a se consagrar. E as pessoas começaram a dar esse passo, e no começo, pastor, está difícil, pastor, fala, pastor não sei o que tal, mas perseveraram, se esforçaram, porque não, eu sei que Jesus fez isso e Ele vai fazer. Hoje está aqui, está com a família, está a família prosperando, casamento restaurado, está filho, vendo o filho servir o Senhor, está vendo a família inteira começar realmente a servir o Senhor. Mas não foi assim, não foi numa oração, não foi num culto que, eu tentei, não sei, não muda. Não é assim, as coisas de Deus, elas, é necessário um processo. Mas quando nós nos colocamos para fazer a nossa parte, porque a parte dele, Ele já fez tudo na cruz do Calvário. Ele se deu, Ele fez, e Ele nos ama. Mas cabe a nós hoje falar, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser controlado por Ti, eu quero ser guiado por Ti. Então vem, me ajuda nessa luta. Eu quero agora mortificar a minha carne, eu quero agora renunciar. Talvez algumas pessoas vão ter agora, hoje, agora, nesse momento aqui, veio isso, o Espírito trouxe, renunciar já hoje algumas coisas aí, alguns pecados que você não consegue deixar. Você vai fazer um propósito com Deus, se quiser, lógico, o Espírito ele impele, ele sugere, mas se você quiser viver uma nova vida, vai falar, Espírito, eu quero renunciar isso, essa obra da carne, essa satisfação que minha carne gosta tanto. Eu percebo que ela gosta, mas eu percebo que isso me distancia do Senhor, isso me atrasa, isso atrasa tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Mas eu quero, em nome de Jesus agora, eu quero colocar diante do Senhor, eu quero colocar o meu Isaac, essa situação, esse relacionamento, esse sentimento, esse pecado, esse vício, qualquer coisa que eu percebo que o Senhor trouxe agora na minha memória, no meu coração, eu quero deixar para que nesse lugar o Teu Espírito venha e comece a tomar conta de mim, para que o Teu Espírito, eu quero como isso, como se fosse um voto, como se fosse algo um passo para falar para o Senhor, não é para mim, não é para ninguém, é para o Senhor. Eu quero ser
dirigida, eu quero ser guiada por Ti, eu quero me inclinar, eu quero não mais satisfazer a concupiscência, eu não quero mais seguir os desejos dessa natureza, eu quero ser guiado, eu quero satisfazer o desejo do Teu coração.